Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender. Gênesis capítulo 49 é um dos momentos mais solenes e proféticos do livro de Gênesis. Aqui vemos Jacó, já idoso e próximo da morte, reunir seus filhos para abençoá-los e, ao mesmo tempo, revelar o futuro de cada uma das tribos que viriam de sua descendência. O que é descrito neste capítulo não é apenas uma bênção, mas também uma série de profecias que apontam para o destino de cada tribo de Israel, o que virá a ser realizado ao longo da história bíblica. O capítulo começa com Jacó convocando seus filhos, dizendo: Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos últimos dias. Gênesis capítulo 49, versículo 1. Com isso, ele já deixa claro que o que está prestes a dizer vai além de meras palavras de despedida. Trata-se de uma revelação profética. Ele também diz: Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Gênesis capítulo 49, versículo 2. Jacó aqui fala como Israel, o patriarca da nação que se formará a partir de seus filhos. A primeira bênção profecia é dirigida a Rúben, o primogênito. Jacó começa reconhecendo a posição de Rúben como o primeiro filho, mas logo em seguida fala sobre a instabilidade de Rúben, mencionando seu pecado com Bila, uma das concubinas de Jacó. Turbulento como as águas, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai, então o profanaste. Gênesis capítulo 49, versículo 4. A consequência desse ato foi que Rúben perdeu a primazia, que acabou sendo transferida para José por meio de seus filhos, Efraim e Manassés. O destino da tribo de Rúben será marcado pela instabilidade e falta de destaque entre as tribos de Israel. Em seguida, Jacó se volta para Simeão e Levi. Ele os junta em uma única profecia, dizendo: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Gênesis capítulo 49, versículo 5. Isso se refere ao episódio em que Simeão e Levi vingaram o estupro de sua irmã Diná, atacando violentamente a cidade de Siquém. Gênesis capítulo 34. Jacó condena essa violência e declara que eles serão dispersos em Israel. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Gênesis capítulo 49, versículo 7. E, de fato, mais tarde, vemos que a tribo de Levi não recebe um território próprio, mas é dispersa como sacerdotes em todas as outras tribos, enquanto Simeão acaba absorvida em grande parte pelo território de Judá. Então Jacó se volta para Judá, e essa profecia é uma das mais importantes e conhecidas de todo o capítulo. Jacó declara: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão estará sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Gênesis capítulo 49, versículo 8. Judá é comparado a um leão e recebe a promessa de liderança e domínio. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Gênesis capítulo 49, versículo 10. Esse versículo é amplamente visto como uma profecia messiânica, apontando para a linhagem real de Judá, da qual viria o rei Davi e, eventualmente, o Messias, Jesus Cristo. Judá se torna a tribo real, com a promessa de que seu reinado perdurará até que o prometido, o verdadeiro rei, Siló, venha. Zebulon é o próximo a ser mencionado. Jacó profetiza que Zebulon habitará no litoral dos mares e será como porto de navios. Gênesis capítulo 49, versículo 13. Isso indica que a tribo de Zebulon teria um papel importante no comércio marítimo e estaria localizada próximo ao litoral. Uma profecia que se cumpre parcialmente na localização geográfica da tribo. Depois Jacó abençoa Issacar, comparando-o a um jumento forte que se deita entre os rebanhos. Issacar é jumento forte, deitado entre dois fardos. Gênesis capítulo 49, versículo 14. A imagem que Jacó pinta de Issacar é de uma tribo trabalhadora, mas que também aceitaria uma vida de servidão em troca de descanso e prosperidade. A bênção a Dan traz uma imagem de juízo. Jacó declara: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Gênesis capítulo 49, versículo 16. Dan é descrito como uma serpente no caminho, que morde os calcanhares dos cavalos.
Isso sugere que, embora Dan seja pequeno, ele terá um impacto importante, mas muitas vezes traiçoeiro e perigoso. A história posterior de Dan na Bíblia reflete essa ambiguidade, incluindo a idolatria que surgiu naquela tribo. A profecia para Gad é breve. Gad, uma guerrilha o acometerá, mas ele acometerá por sua retaguarda. Gênesis capítulo 49, versículo 19. Isso sugere que Gad seria uma tribo guerreira, frequentemente atacada, mas que resistiria e revidaria com força. A bênção de Aser é mais positiva, indicando prosperidade material. De Aser, o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Gênesis capítulo 49, versículo 20. Aser teria terras férteis e seria uma fonte de provisão para os reis. Naftali é descrito como uma gazela solta. Ele pronuncia palavras formosas. Gênesis capítulo 49, versículo 21. Sugerindo que essa tribo teria uma natureza livre e abençoada, talvez com um espírito artístico ou poético. Quando chega a vez de José, a bênção é particularmente longa e cheia de metáforas de fertilidade e prosperidade. Jacó diz: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Gênesis capítulo 49, versículo 22. José é abençoado com o favor de Deus e uma abundância especial. Ele é descrito como alguém que foi atacado, mas que permaneceu firme, sustentado pela força de Deus. A bênção de José inclui a promessa de muitas bênçãos sobre sua descendência e território. Finalmente, Benjamim é comparado a um lobo que despedaça. Gênesis capítulo 49, versículo 27. Isso reflete o caráter guerreiro e feroz da tribo de Benjamim, que mais tarde desempenharia um papel importante nas guerras de Israel e produziria o primeiro rei de Israel, Saul. O capítulo termina com Jacó dando instruções sobre seu enterro, expressando seu desejo de ser sepultado junto a seus pais, Abraão e Isaque, na caverna de Macpela, em Canaã. Gênesis capítulo 49, versículos 29 a 32. Depois de proferir essas bênçãos, Jacó recolhe os pés na cama e morre. Gênesis capítulo 49, versículo 33. Gênesis capítulo 49 nos mostra como Deus está no controle do destino das nações e das pessoas. Cada tribo de Israel tinha um papel a desempenhar no plano divino. E as palavras proféticas de Jacó apontam para o futuro, incluindo a vinda do Messias através da linhagem de Judá. Essas bênçãos refletem tanto as características individuais de cada filho, quanto o papel coletivo que suas tribos desempenhariam na história de Israel. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Awakening. Música por 50sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia, comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD Agnes Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.